Tesouro dos Estados Unidos vai leiloar 40 bilhões de dólares em notas de 10 anos na próxima semana. O Tesouro também vai leiloar 124 bilhões de dólares em títulos de 30 anos na semana que vem. E o Tesouro vai aumentar o reembolso em 9 bilhões de dólares para 112 bilhões de dólares, abaixo do valor estimado de 114 bilhões. Os Estados Unidos vão moderar o ritmo de aumentos para 10 e 30 anos e mantém o de 20 anos estáveis. O Tesouro dos Estados Unidos vai leiloar 48 bilhões de dólares em notas de 3 anos. Estão saindo aqui as atualizações em tempo real. À medida que vão saindo as informações, a gente traz aqui para vocês. Mas o que a gente tem de consolidado neste momento é que o Tesouro dos Estados Unidos vai aumentar ou vai moderar o ritmo de aumentos para 10 e 30 anos, vai manter o de 20 anos estáveis. E aqui está mais uma informação, vai leiloar 24 bilhões de dólares em títulos de 30 anos. Então vamos lá, Diego, eu vou pedir para você repassar cada linha, tá? Porque são muitos números, são muitos bilhões e bilhões, e no caso de dólares. Então você vai reorganizar tudo isso que você narrou para nós. Eu só quero chamar a atenção de vocês para uma trajetória mais forte de baixa para os yields de 10 anos em resposta, me parece, a estas evidências. Nós já estamos com 4,86% enquanto o retorno médio anual destes títulos. Quem vai nos ajudar a enxergar o sentido disso é a Mariana Costa. Por isso, de novo, Diego, vou pedir para você organizar as evidências, vai com calma na leitura de cada linha, para a gente enxergar direitinho este movimento. Ó, de tudo que você destacou, o que mais me chamou a atenção aqui é que parece que vai haver uma moderação na publicação, no lançamento de títulos, na emissão, esta é a palavra, na emissão de títulos, no caso de 10 e de 30 anos. E parece que uma estabilidade na emissão dos títulos de 20 anos. Vamos de novo linha a linha, pois não? Muito bem, vamos lá, com um pouco mais de calma, mas também em ordem cronológica, tá? Tesouro dos Estados Unidos vai leiloar 40 bilhões de dólares em notas de 10 anos na próxima semana. Portanto, fotografia da semana que vem. Tesouro dos Estados Unidos vai leiloar 24 bilhões em títulos de 30 anos, também na próxima semana. Vai aumentar o reembolso em 9 bilhões de dólares para 112 bilhões, que ficou abaixo do valor estimado, que era 114 bilhões, ou seja, aumentando o reembolso em 9 bilhões de dólares e, no resultado final, chegando abaixo do valor estimado anteriormente. Os Estados Unidos vão moderar o ritmo de aumentos para 10 e 30 anos e manter os de 20 anos estáveis. O Tesouro dos Estados Unidos vai leiloar 48 bilhões de dólares em notas de 3 anos, em notes de 3 anos, vai leiloar 24 bilhões nos títulos de 30 anos, vai aumentar o tamanho dos leilões para notas nominais e títulos, exceto os de 20 anos, vão aumentar o tamanho do reembolso de 10 anos, reabrindo as vendas em 2 bilhões de dólares cada um, e vão aumentar o tamanho das vendas de notas de 3 anos em 2 bilhões de dólares a cada mês até janeiro. Então tá aí as informações urgentes que saíram no painel do Financial Juice. Excelente, Diego. E aí a gente vai agora pro sentido e pra análise disso. Veja o que está acontecendo. Vamos lá, pessoal. Vamos raciocinar em cada uma das linhas. Se a gente vai agora encontrar um tesouro mais moderado no que diz respeito à emissão de títulos longos, significa que a oferta desses títulos longos vai ser reduzida. Ou pelo menos condensada e não mais aumentada. Ora, se eu tenho uma redução de oferta ou manutenção dela em cima de uma mesma demanda, qual que é a tendência para o preço desses títulos? A tendência é que esse preço suba. O que acontece com os preços dos títulos subindo? O retorno médio anual deles, o rendimento cai, são sempre opostos, são inversamente proporcionais. É isto que ajuda a explicar por que nós estamos vendo um arrefecimento de praticamente 10 pontos base nos yields de 10 anos. O retorno médio está caindo. Nós abandonamos a faixa dos 4,90 e buscamos a faixa dos 4,84% de retorno médio anualizado. Esta é uma primeira evidência. Repare que os títulos curtos, a despeito do foco ser os títulos mais longos na fala do Diego, os títulos curtos também vão se moderando no que diz respeito ao retorno médio. 5,04% é o que nós temos agora, um pouquinho mais de empurrão e nós podemos ficar abaixo dos 5%, um recuo de quase 5 pontos base em relação aos yields de 2 anos. Outra notícia, o VIX está abaixo dos 18 pontos. Você lembra que nós inauguramos a edição de hoje com o índice do medo colado na volatilidade implícita dos ativos negociados do S&P 500 acima dos 18,2, 18,3 pontos. Agora, eles já estão abaixo de 18, nos 17,4
0,87, é uma queda de praticamente 1,5%. Veja o DXY e a perda de fôlego da moeda americana em comparação com outras divisas fortes. Agora uma levíssima alta de 0,08%, 106,79 pontos. E aí nós temos o fim desse raciocínio. Uma perspectiva mais moderada no retorno médio anual, ou mais baixista no retorno médio anual dos yields americanos longos, que ajudam a puxar para baixo os retornos médios anualizados dos yields curtos, implica necessariamente um desconto menor quando se faz o exercício clássico de fundamento na bolsa americana, em qualquer bolsa, que é trazer o resultado projetado de caixa futuro, fluxo de caixa futuro, para valor presente. Você diminui o desconto, o que deixa mais atrativo o olhar sobre as empresas de capital aberto. Resultado, os futuros americanos estão abandonando o viés negativo e endossando o viés positivo. O Nasdaq já virou, o Dow Jones está praticamente na iminência de virar, o S&P também já virou. Este é o resumo da ópera, lançamos aqui a cobertura especial em relação ao Tesouro, por isso a relevância de se monitorar essa fotografia. Da porta para dentro você ouviu chineladas aí, a moeda americana voltou a encontrar um viés baixista, foi buscar 0,30% de recuo, R$ 5,040 que nós temos agora. E o Ibovespa Futuro conseguiu empinar, em linha com a melhoria internacional, 0,24% de ganho, 114.960 pontos. A curva de juros volta a virar, agora recua 3 pontos base em média a menos nos pedidos de prêmio nos contratos curtos, médios e longos. Uma rápida leitura do nosso Guilherme Cunha e análise mais aprofundada da Mariana Costa é o que o Manhã TC News entrega para você nos próximos minutos. Gui, a palavra é sua. É muito rápido, sensacional. Você também já trouxe uma aula, né? Você contemplou todas as expectativas possíveis que poderia refletir no mercado de futuros e assim o fez. As treasuries estão caindo, DXY está arrefecendo, via preço, como o Brunão trouxe. Então traz sim um otimismo adicional que não era o pré-mercado, né? Então abriu muito bom para o Brasil, abriu muito interessante aí para a Bolsa Brasileira e esse noticiário, quando a gente traz aí uma redução dessas expectativas do Tesouro e faz as treasuries caírem, é o principal movimento para o apetite a risco. Olha, Léo, não duvido de nada que hoje a gente possa fechar o dia com um resultado extremamente extraordinário, com uma bolsa, inclusive, muito mais acima do que a gente estava projetando. Nós temos 9 horas com 38 minutos, direto com a Mari Costa, que estava inaugurando um raciocínio valioso aqui sobre esses bastidores da dívida americana, e agora esse raciocínio vai ser complementado sob a luz desses dados que foram finalmente divulgados pelo Tesouro no que diz respeito às diretrizes da dívida pelos próximos anos e a emissão dos títulos, sobretudo longos. Mari, qual o saldo? Diga lá. Olha, a gente tem que pensar um pouquinho também o que o mercado estava esperando. Existe uma crítica muito grande sobre o que o Tesouro está fazendo, que é fazer as emissões de títulos mais curtos. Quando ele faz uma emissão de títulos mais curtos, ele coloca um pouco mais de pressão nessa parte mais longa da curva. Então aqui o anúncio, eu acho que ele veio, de certa forma, dentro do esperado. Na segunda-feira, a Yellen, né, que é a secretária do Tesouro, já havia falado um pouco sobre o anúncio dessa quarta-feira. Então, pelo que eu estou entendendo, veio dentro do esperado. Você tem a oferta desses títulos da parte mais curta da curva, mas também tem alguma coisa ali, alguns títulos na parte mais longa da curva. A questão aqui é oferta e demanda. Simples assim. Quanto mais oferta você tiver, mais pressão você põe sobre a taxa de juros. Então, quando a gente pensa... Daí, o raciocínio que eu estava fazendo é o seguinte. Então, os 3 instrumentos. A taxa de juros, quando ele define a taxa de juros, é o que vai definir a taxa de redesconto, que são as operações no overnight, que a gente chama, né? Quanto que é a taxa de juros básica. A segunda é o quanto que são as operações de mercado aberto. Então, essas operações que se dão através da oferta de títulos públicos. Esse é um outro instrumento muito importante. E o terceiro é o quanto que os bancos têm que deixar depositado, né, nos bancos, que ficam retidos nos bancos. A taxa básica de juros, ela é a mais efetiva. Desses 3 instrumentos, ela é a mais efetiva, ela afeta a economia como um todo e ela é imediata.
As operações de open market, elas também têm um efeito muito importante, que daí é aí que a gente enxerga no mercado de treasuries, que quem fala muito sobre isso é o professor Cabral, né? Ele sempre vem e lembra das operações de mercado aberto. Até aqui no Brasil ele fala, por que o Banco Central não está fazendo isso, né? Então, acho que aqui no líquido desse anúncio de hoje, eu estou entendendo que o mercado está recebendo a notícia como sendo positiva, ficou um bocadinho melhor do que era o esperado. E aqui, talvez fosse a notícia do dia onde a gente tinha mais, era um maior imprevisto, né? A gente não sabia muito bem o que esperar. E do Fed a gente já sabe mais ou menos o que esperar. Então acho que é isso, acho que o mercado está entendendo como uma boa notícia, as treasuries estão caindo lá na parte mais longa, né? Exatamente. Quanto que elas estão agora, que você estava mostrando aí? 4,85% aos yields de 10 anos, é um recuo de praticamente 8 pontos base. Vamos ver com qual fôlego. Eventualmente os 4,80 podem ser revisitados ou um retorno aos 4,90. Isso é muito volátil e é aquela história, né, Mari? Acho que você foi bem precisa na sua síntese. O que mais poderia trazer imprevisibilidade era esse anúncio do Tesouro, quando se compara com as projeções voltadas para a decisão de juros de mais tarde. A decisão de juros de mais tarde é mais previsível. Ainda assim, atenção. Ainda assim, há pé atrás. Ainda assim, há aquele apertar de botão só depois que a coisa estiver consolidada. Então talvez nós não estejamos enxergando a pureza da reação dos yields a esses dados do Tesouro em função do amarrado esperado pela decisão de juros e sobretudo pelas falas de Jerome Powell. Sobretudo porque quando se trata de imponderável, as respostas que ele eventualmente der para as perguntas dos jornalistas não devem preencher um script, porque o Powell não recebe as perguntas antes. Ele vai ter que reagir ali com jogo de cintura, expressão e linguagem corporais a respeito das questões que forem endereçadas a ele. Então ele pode sim escorregar, apesar de muito treinado para evitar esse movimento. Gostou desse conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais sobre esse assunto e muitos outros na cobertura ao vivo do Pregão? É no Ritmo da Bolsa. A gente te espera. O Manhã TC News é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Até lá!